curiosidade intelectual. Por que esse termo curiosidade é interessante? Porque geralmente a curiosidade ela é entendida como algo negativo, como um vício. Curiosidade é entendido como um vício. Essa palavra curiosidade ela deriva de uma outra palavra latina, que é cura. A tradução dessa palavra é cuidado. Cuidado. Então, quando a gente diz curiosidade, nós estamos indicando a disposição de alguém que tem cuidado com o assunto. Ou seja, de alguém que se preocupa com uma determinada ocupação, com o assunto com o qual ele se ocupa, se preocupa com o assunto com o qual ele se ocupa. Tá certo? Então a curiosidade, ela tem essa raiz latina e de fato ela não deveria ser interpretada de forma simplesmente negativa. Mas se vocês quiserem fazer uma distinção entre a forma positiva e a forma negativa dessa palavra curiosidade, vocês poderiam trocar os termos. Utilizar a curiosidade de fato nesse sentido pejorativo, deixar a curiosidade para identificar o sentido pejorativo, ou seja, de alguém que quer se meter em assuntos que não lhe convém. Então, curioso é esse, né? Curioso é aquele que se interessa por assuntos que não lhe convêm, no sentido pejorativo. E aí, nós podemos chamar a curiosidade nesse sentido positivo, como a preocupação de fato pelo conhecimento, a preocupação em se ocupar com o conhecimento, com conhecer as coisas. Nós podemos chamar então no sentido positivo de estudiosidade. Essa distinção entre curiosidade, curiositas e estudiosidade, estudiositas, é feita por São Tomás de Aquino. Ele distingue curiosidade, estudiosidade. Ele diz a curiosidade é o vício, a estudiosidade é a virtude. Então a curiosidade é o querer saber coisas que não lhe convêm. A estudiosidade é o desejo de conhecer. O desejo de conhecer. Né? Não o que não me convém, mas de fato o que me convém. Então a diferença entre a curiosidade e a estudiosidade está no objeto ao qual o sujeito ele se encontra atraído. A curiosidade também ela está na origem da filosofia. Se vocês pegarem os filósofos clássicos como Platão e Aristóteles, quando eles fazem referência à origem da filosofia, eles vão fazer sempre referência àquilo que nós chamamos de taumazen. O que é o taumazen? O taumazen é a admiração. Certo? É admiração. Mas não é uma admiração qualquer. Não é uma admiração qualquer. Não é uma disposição cheia de assombro. Não é só isso a curiosidade. A curiosidade, ou o taumazen, ou o espanto, ou o assombro, a gente pode traduzir como quiser, mas a gente tem que traduzir. É difícil fazer essas traduções para a linguagem, para a nossa língua, para o português, porque essa palavra taumazen ela não pode ser traduzida por um termo só, porque ela não significa um termo só. Por exemplo, ela não significa só espanto, não significa só admiração. Ela significa também espanto, também admiração, mas significa outras coisas em grego. Ou seja, o taumazen significa também o desejo de conhecer. Taumazen, a filosofia ela nasce do taumazen porque ela nasce de uma curiosidade, que é uma disposição ao conhecimento, que é um desejo de conhecer, que é uma necessidade, é se dar conta da necessidade que nós temos de conhecer, da atração que a verdade exerce sobre nós. Então vejam que interessante isso, né? O taumazen em grego, ele pode ser traduzido por curiosidade, ele pode ser traduzido por espanto, ele pode ser traduzido por admiração, mas ele também é traduzível por necessidade, tudo isso junto, né? Tudo isso junto de uma vez só, por necessidade de conhecer, por desejo de conhecer.